Graça, passa, agora foi. Estava demais. Né? Gente, que bom, viu? Tá super lotou, né? Aumentamos de uma quarta-feira para outra em torno de 200%. Sexta. Pronto, agora já bastava o Tinei me corrigir no sábado, vai corrigir na quarta-feira agora. Sexta. Bem, vamos começar meditando a palavra de Deus? Mateus capítulo 5, verso 3. Vamos começar hoje uma série de mensagens, são 8 mensagens para finalizar o ano, tá? Que são baseadas nas bem-aventuranças. Só que o nome da série é Abençoados, não é Bem-aventurados. Já vou explicar por quê. É Abençoados, não abençoados. E também não felizes, conforme a NVI nos traz, tá bom? Mas abençoados. Mateus, um versículo só, capítulo 5, verso 3. O que diz lá a palavra de Deus? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles... Vocês não falaram com convicção, convido a ler comigo de novo. Todo mundo junto, vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, é difícil imaginar alguém, principalmente nesse mundo que nós vivemos de informação, que não conheça as bem-aventuranças, ao menos um. A palavra bem-aventurado conhece. Alguma bem-aventurança você ouviu? Os que choram, né? Os perseguidos, não sei. Difícil imaginar alguém que não tenha uma experiência ou não tenha ouvido falar das bem-aventuranças. Interessante também que esse texto tem mais de 2000 anos e cada vez mais nós conseguimos explorar alguma coisa nova nela. Obviamente, talvez não falarei nada novo enquanto vamos meditar nas bem-aventuranças, mas talvez lembrar de muitas coisas que nós já sabemos e esquecemos muitas vezes. E o trabalho de um pastor muitas vezes não é falar nada novo, não é trazer nova revelação, mas é lembrar de coisas que nós ouvimos, que nós já, talvez até falamos para outros, mas esquecemos um certo momento da vida, uma certa jornada da vida. 3 coisas para nós entendermos, primeiro, as bem-aventuranças. Quais são as pessoas descritas nas bem-aventuranças? O público-alvo aqui de Jesus é os discípulos. O Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está destinando essa mensagem primariamente aos discípulos dele. E ele está falando não de uma pessoa que tenha ou um ou outra bem-aventurança. Está com a Bíblia aberta aí, né? Versículo 3 diz, bem-aventurados os pobres em espírito. E o versículo 4 diz, bem-aventurados que choram. Não, são 8 bem-aventuranças, porque o versículo 10 a 12 é o mesmo tema. Mas Jesus não está falando de certas qualidades, igual dons do Espírito, por exemplo. Eu tenho o dom de tal coisa, mas não tenho outro. Não. Ele está falando de um conjunto de qualidades que devem estar em uma pessoa que se diz discípulo de Jesus Cristo. Então, aquele que é pobre em espírito também é quem chora. E também é misericordioso. Interessante que o versículo 3 e o versículo 10, ele começa e termina falando sobre os mesmos benefícios. No versículo 3, o benefício de quem é pobre em espírito é o reino dos céus. Versículo 10, quem é perseguido é o reino dos céus. Isso na literatura bíblica é chamado de inclusio. Palavra bonita, né? Latim, inclusio. Que significa o seguinte, quando ele começa com um tema e ele termina com o mesmo tema, quer dizer que tudo que está no meio, o recheio, o desenvolvimento, refere-se àquele tema. Então, quando fala dos que choram, se choram por causa do reino. Misericórdia por causa do reino. Entendeu? O benefício, então, de todos eles, a justiça, serão saciados por causa do reino de Deus que veio à terra. Então, a primeira pergunta é, todas as qualidades que estão aqui, a quem se refere? Se refere à qualidade de um discípulo de Jesus Cristo. Todos os discípulos de Jesus Cristo, eles precisam ter essas 8 qualidades na sua vida. Já começou o desafio, né? Galera? Você começou a pensar aqui, né? E outra pergunta. As qualidades recomendadas. Nós lemos agora sobre uma qualidade pobre em espírito. E se você for lá em ler, na sua Bíblia deve ter aí marcado, bem em cima do versículo 3, deve ter marcado Lucas capítulo 20, verso 20 a 23. Quem tem Bíblia com referência está lá. E lá em Lucas, Lucas, ao escrever, ele não botou a palavra em espírito, ele botou apenas pobre. Aí o que traz as pessoas dizer, principalmente teologia da libertação e teologia da missão integral, falar que Jesus salvará apenas os pobres.
O que levou na história da igreja, né? Alguns monastérios sendo criados, algumas pessoas que se deslivram dos seus recursos financeiros, porque só vai ser os livres, vai ser para o reino do céu quem? Os pobres. Isso é falácia. O termo usado tanto em Lucas e em Mateus não se refere a pobres financeiramente falando, mas pobres em espírito. Então é um termo espiritual aqui, não é material, não é financeiro, não é recursos palpável, mas é uma humildade lá onde só uma pessoa pode ver. Deus. Tá bom? E a terceira pergunta é sobre as bênçãos. Cada qualidade foi elogiada enquanto cada pessoa possui alguma coisa declarada. Isso é, se ele tem tal coisa, ele recebe tal coisa, certo? Se ele, igual diz, eu falei com a criança, ela trabalhou o mês inteiro, no final do mês ela recebe o quê? Salário, né? Só que infelizmente ela está com o boleto atrasado, ela tadinha. Não consegue pagar o boleto. Desanimada, né? Desanimada, perdida. Está comigo, igreja? Igual diz, está comigo, igreja? É ou não é, né? Tá comigo. Agora, quais são as bênçãos prometidas? E a pergunta que você tem que pensar que você deveria pensar é que essas bênçãos que prometem as bem-aventuranças é para agora ou para depois? Porque se a Bíblia fala assim, delas será o reino dos céus. Aí você fica, não, então eu tenho que ser pobre em espírito enquanto estou na vida, porque lá no futuro vai chegar um momento que eu vou ter o reino dos céus. Não é bem assim. A Bíblia nos ensina uma coisa do já e ainda não. Vocês já ouviram falar desse termo, né? Nós já somos salvos em Cristo, mas ainda não completamente. Já somos santos em Cristo, mas não completamente. Estamos em processo de santificação. Nós já temos a nossa carteirinha, quem crê em Senhor Jesus tem o RG dizendo dos céus, não tem? Naturalidade, né? E tu fala Nova Jerusalém. Mas você ainda tem aquele RG bonito, que você tem aquela foto linda do 3x4 que nós tiramos, né? Que mostra que você é daqui. Então todos nós temos esse já e ainda não. O reino dos céus, obviamente, tem algo futuro nos esperando. Mas também há uma porcentagem, em certo sentido, o reino dos céus é presente hoje. Nós podemos usufruir. Senão, não faria sentido orar e buscar e cantar. Nós fazemos isso porque já fazemos parte do reino. O reino dos céus é onde o Senhor Jesus reina, não é? Ele já não reina agora? Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nos diz que sobre o nome de Jesus todo joelho se dobra porque ele está sobre todos e todos. Então, ele já reina sobre tudo. Na verdade, ele sempre reinou. Ele é a palavra criadora. Então, já é o reino dos céus. O que a bem-aventurança quer nos trazer, então, é como nós podemos usufruir de viver aqui do reino dos céus. E, acima de tudo, a questão mais difícil no texto aqui é como nós, pensando que essas características, elas são exigidas de nós, como nós podemos tê-las, porque elas são base para a aprovação de Deus. Eu estava comentando com a minha esposa sobre essa questão de aprovação. Desde criança, nós sempre estudamos na escola porque nós gostamos, não é verdade? A gente vai e faz a prova porque nós amamos fazer um trabalho e apresentar na frente de sala de aula. Não é? As crianças nem adoram apresentar, não adoram apresentar na frente de aula. Todo dia acordar às 6 da manhã. Nós adoramos ir para a escola. Eu comentei esse dia aqui que eu era aquele cara que segurava a cartolina assim, sabe? Fazer trabalho de escola, tarefa de casa, o professor da tarefa de casa, eu acho que tem uma coisa que não é de Deus nele. Ninguém gosta disso, né? Mas por que nós passamos por isso? Porque nós temos que todo ano ser aprovado para ir crescendo. É necessário uma aprovação. Eu fico triste, por exemplo, fazer graduação, fazer monografia. A monografia não quer dizer muita coisa, mas é necessário para a aprovação. Então você tem que fazer para ser aprovado. O que o texto que estávamos falando aqui, então, que Jesus traz aqui, e é importante para você entender o que eu quero dizer, é entender. Vai tomar uma água, filho, vai. Vai lá em casa, vai lá, vai lá isso, vai lá, anda um pouquinho, vai lá. Deus te abençoe. Para você entender o que eu quero dizer aqui, é você lembrar que você aprendeu uma coisa na EBD, né? Se eu te perguntar assim, o que significa bem-aventurado? O que você me diria? Lembra? Bem-aventurado significa o quê? Ninguém fez EBD. Ninguém leu a NVI. Tem NVI aí, Larissa? Tem NVI aí no teu celular? É nova versão internacional. O que diz lá nesse versículo?
Natan, muda para nós para NVI, põe aqui, por favor. Muda a versão para NVI. Tira o NA e coloca NVI. E coloca põe aqui. Vai, filho. Para hoje? Bora? Tem que mudar a primeira. Hã? Ah lá. Não, mas agora coloca Mateus, né? Preferência Mateus 5:3. Não, tá bem-aventurados também. Tá. E a NVT? Tem a NVT aí, Natan? Eu não gosto de pregar aqui. Né? Põe lá. O que diz lá? A NVT é uma versão bem recente, 2016, tá? Ela foi refeita. A NVI já é uma versão mais antiga, mais estabelecida tradução. Agora, a palavra felizes, ela não quer dizer, e isso foi uma infelicidade grande da versão, não quer dizer o que significa bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Pensa comigo o seguinte, você fez aquele trabalho de escola bonito, naquela folha de papel ao maço, sabe? Com aquela letra caprichada, que você fez aqui no manuscrito, você entrega para o professor. O que você vai esperar depois que você entregou? É a nota. E que essa nota seja uma nota que te aprove, né? Que seja preferência acima de 7. Porque hoje a meta é 7 ainda, né? 6? Eu vi um lugar que era 5. Dependendo do lugar é 5. E eu estudei em escola que era 8, gente. Tá muito fácil estudar agora. Melk, qual que era a tua escola? 6? Eu estudei em lugar que era 8. Né? Tá certo? Vamos lá, então, o que você espera ao fazer um trabalho e entregar para o professor? É a aprovação. Bem-aventurados, ele significa aprovado por Deus. Olha o texto agora, põe lá de volta o NA, Natan, e vamos repetir o texto, colocando como aprovados. Olha lá. Aprovados os pobres em espírito, e por isso que eles foram aprovados, o que eles recebem? O reino dos céus. Agora, felizes e aprovados, quer dizer, ele é abençoado por Deus. Deus derramou a graça e a bênção dele, porque ele tem um coração pobre em espírito. Logo, o reino dos céus vem junto. Agora, se eu botar feliz, ser abençoado por Deus, obviamente, vem trazer a felicidade. Mas a felicidade não quer dizer que você é aprovado por Deus. Você pode ser feliz nessa vida sem ter a presença de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes é julgamento de Deus, não bênção dele. Deus te larga, não, quer aproveitar a vida? Aproveita, querido. Só que você não vai ter certos benefícios lá no futuro, e nem presente. O texto significa, então, é que nós temos que ser aprovados por Deus para ter o reino dos céus. A palavra bem-aventurado significa aprovado. E agora eu quero trazer um problema para pensar aqui. Aprovado. O texto está nos orientando a viver uma vida a qual Deus aprove. E a pergunta é, quanto nós vivemos para receber a aprovação de Deus? Quantas vezes nós não vivemos querendo a aprovação de uma pessoa, de um patrão, o reconhecimento de alguém, de um líder? Veja o perigoso que é eu, por exemplo, ao pregar uma palavra aqui, ao falar qualquer coisa, quantas vezes eu senti no meu coração que eu estava querendo olhar para vocês e dizer que vocês estavam me aprovando como pregador? Já pensou? E é verdade. Quem canta, por exemplo, ele quer olhar todo mundo alegre, pensa que está esperando uma aprovação de alguém. Falar que nunca passou por isso é hipocrisia. É verdade. Todos nós procuramos a aprovação de alguém. A dificuldade que nós temos como ser humano é que muitas vezes nós procuramos a aprovação de alguém, o reconhecimento de alguém, mais do que o reconhecimento de Deus. A luta que nós temos constantemente é isso. Porque nós temos duas questões que muitas vezes nós buscamos. Primeiro, a aprovação. E quando você busca a aprovação de alguém, gente, você vive para isso. Pode ser marido, pode ser mãe, pode ser filho. Você vai cair em umas questões que, infelizmente, vai te gerar um caráter defeituoso, falho, não desenvolvido.
Quando você vive, quando um filho, por exemplo, cresce apenas para a aprovação do seu pai, ele chega no futuro, ele vira um adulto que é dependente do pai. Que não consegue tomar decisões sozinho, porque ele tem uma dependência, porque eu vivi sempre a aprovação dele. E quantos de nós adultos não passamos por isso muitas vezes? Preciso que alguém me aprove o que eu estou fazendo. Que alguém diga com as duas palavras mágicas, né? Parabéns. Ou reconhecimento. Eu preciso ser. Alguém tem que dar uma nota para mim esse negócio. Eu quero sair daqui depois que eu pregar, eu quero que alguém chegue ali e assim, pastor, que mensagem abençoada que você deu. Deus falou comigo. Eu fui aquele dia na Filadélfia, até medo, gente, depois do culto, sabe? Mas 6 pessoas falaram isso para mim, falei, misericórdia, Deus, cuida da minha vida. Cuida da minha vida. Porque eu não deixo pensar, aquele negócio de pensar que para isso que eu vivo, não vivo para isso. Eu vivo para falar a verdade do Evangelho. Viver a verdade do Evangelho. Agora, quantos de nós, no seu trabalho, na sua família, quando você vai escolher uma roupa, a mulher escolher para ir para o culto, quando escolhe. O marido, eu vou botar tal perfume, ele quer a aprovação de quem? Ele quer que quem que aplauda ele? Você não estar pensando agora, mas você vai lembrar, Deus vai botar no teu coração, vai lembrar desse dia que eu falei aqui. Quando você for se arrumar para ir para o culto e lembrar de quem você está querendo aprovação, reconhecimento. Muitas vezes nós vemos assim. Vê, quer ver só, a Márcia trabalha com RH. Quantas pessoas aqui trabalham para que o RH reconheça, e o patrão reconheça e dê um aumento? E a Bíblia nos manda, nós temos que trabalhar como se fosse para Deus. É Deus que dá o aumento, não é verdade? Mas não, chega no segunda-feira vai dizer o quê? Não, tem que trabalhar porque o patrão tem que ver. Aí você faz nada o dia inteiro. O patrão chegou, aí você agiliza. Porque eu preciso que alguém me reconheça. A verdade, irmãos, que quem vive para ser reconhecido ou aprovado por alguém, ele cria dentro dele um ego fragilizado, um ego falho, deficiente, não inteiro, subdesenvolvido, onde qualquer coisinha que se fala para aquela pessoa, ele fica traumatizado. Eu estava conversando com um professor de jiu-jitsu aqui, para fazer aula de jiu-jitsu, e ele ficou bravo comigo, gente, porque eu não falei obrigado no final de uma conversa. Ele falou o seguinte, olha, ele mandou uma mensagem. Gente, você me espera então que eu vou falar com fulano de tal. Depois eu te retorno. Tá bom? 2 dias depois, eu falei, e aí, deu certo? Ele, não fui atrás, você não falou obrigado para mim. O que isso demonstra, gente? O que demonstra isso aí? O trabalho, independente do trabalho, se eu tenho obrigado agradecimento, não é para mim que ele deve fazer. Não é verdade? Se é uma obra social, para quem quer fazer. Agora, o que demonstra? É um ego fragilizado. Alguém tem que me aprovar, tem que dar obrigado para mim, senão eu não faço nada. Senão eu paro o trabalho. As 100 pessoas que podem ser abençoadas, tanto faz. Mas eu quero o meu obrigado. Aí parou o trabalho. Tem uma aula de jiu-jitsu hoje na igreja? Não. Porque, sincero com vocês, eu não quero gente desse jeito perto de mim. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer. E você, assim, não me dá obrigado para mim no WhatsApp? Não tem problema, gente. Esqueceu do meu aniversário? Não tem problema. Graças a Deus, esqueça mesmo. Eu não preciso disso para fazer meu trabalho. Não preciso. Se for para fazer isso, gente, como vai ficar a igreja? A igreja, vamos pintar a igreja para agradar as pessoas. Não, fazer igreja para fazer missão. Senão fica um arco-íris bem bonitinho na igreja, que é uma lindeza, né? Cuide, então, com quem você quer agradar. E a pergunta é essa, né? A quem você tem buscado agradar? Quem é o alvo do seu trabalho para você procurar um reconhecimento? Paulo, no capítulo 1, Natan, por favor, Gálatas, capítulo 1, verso 10, Natan. Gálatas 1, 10, o que diz lá? Olha lá. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor do Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de... Gente, a quem nós temos tentado agradar? Para quem você tem vivido? Quem tem dominado a sua agenda? Para quem você está esperando reconhecimento? Jesus explica aqui então, nesse versículo, que
bem-aventurados ou aprovados por Deus, reconhecidos por Deus, quem são? São os pobres em espírito. E o que é pobre em espírito, gente? Algumas versões vão trazer humilde, né? Humilde em espírito, ou pobre em espírito, ou em ou de também. No grego, tanto faz, a preposição é a mesma lá, tá? No grego. Mas nas duas questões traz uma questão muito importante para nós, para entendermos. Pobre em espírito, ou a pobreza em espírito, aquele sentimento que Jesus está esperando de nós, é reconhecermos que sem Deus nada somos. Reconhecermos que somos pecadores, limitados, que nós já estamos, que tudo que nós podemos fazer para agradar a Deus sempre será insuficiente. Nunca chegaremos ao ponto de querer agradar a Deus com nossas obras, nossas modos que nós oramos, cantamos. Não dá para fazer isso. Porque tudo que você vai fazer isso, ao procurar fazer apenas para agradar alguém, mesmo Deus, você pode cair no erro de fazer apenas por pecado, idolatria. Não coração voluntário a Deus. Jesus ensina aqui que todo discípulo de Jesus Cristo deve primeiramente reconhecer que diante de quem Deus é, ele não é ninguém. Diante da riqueza, da glória, da graça, do amor, da misericórdia de Deus, nós somos pobres. Eu não tenho como agradar essa pessoa. Diz um salmo, o que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Não dá. O que resta para nós é chegar diante da grandeza de Deus e reconhecer que nós somos pequenos. Em Lucas capítulo 18, tem a parábola do fariseu e do publicano, você conhece muito bem. Chegou o fariseu no templo, imagina um templo assim, ele chegou bem no meio, bem assim, mais ou menos atrás da polha assim, que foi bem da igreja, ergueu as mãos para os céus, e diz o texto que ele orou dele para quem? Para ele mesmo. Diz, eu te dou graças porque eu sou bom demais. Eu te dou graça porque eu não falto culto. Eu te dou graça porque eu não sou igual aquele alizinho ali, ó, pecador. Eu te dou graça porque eu não nasci assim, não. Queria agradar quem ele? Ele estava esperando a aprovação de quem? Diz o texto que ele queria a aprovação dos homens. E ele foi para casa, recebeu aquilo. Os homens olharam e falaram assim, aquilo é um homem crente. Veja que oração bonita. Uns tempos atrás, anos 90, tem aquelas orações que os irmãos faziam, infelizmente, né? Até engrossava a voz, oh Deus maravilhoso. Quem viveu os anos 90 sabe que coisa linda que é aquilo. Jesus fala de outra pessoa. Naquela história tem duas pessoas. O fariseu que queria agradar todo mundo e conseguiu. E tinha alguém que fez uma oração só. O que ele falou lá? Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou. Diz o Senhor Jesus que quem foi para casa e recebeu o aprovado, justificado por Deus, foi esse publicano, pecador, que reconheceu, por ser pobre em espírito, reconheceu que não era nada diante de Deus. Aquele lá religioso, bonitinho, presbiteriano reformado, que falta culto, conhece o inário, confissão de fé, bonitinha, foi para casa, recebeu o que queria. Os homens aplaudiram ele. Quantas vezes, irmãos, nós o fizemos esperando a aprovação de alguém? Esperando que o líder veja, papai veja, mamãe veja. Eu explico para esses dois meninos bonitos que eu tenho em casa que não adianta querer esconder do pai. Né? Mas que pai que não pode esconder? O meu ele consegue esconder. De mim ele consegue, não consegue? E adolescente é bom de esconder as coisas. Mas Deus não, de Deus não. Então, pobre de espírito, gente, é alguém que verdadeiramente reconhece que é limitado, pecador, fraco. Jamais vai conseguir agradar o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com apenas ações envolvidas, embebidas de orgulho, de vontades, mal intencionadas. Aí quer ser abençoado no emprego, só faz para agradar o homem. Deus não tão abençoa assim. Se Deus abençoar, é para julgamento, gente. Tem muitos empregos, muitas promoções que Deus nos dá, é para mostrar onde está o nosso coração, igual ele fez com o povo no deserto. Você ganhava 1.500, fiel na casa de Deus, abençoador, dava aula na escola dominical, chegava no cônjuge na frente lá e falava o evangelho para todo mundo. Foi ganhar 5.000, nunca mais apareceu, comprou aquele carro financiado, jamais apareceu na igreja. Domingo agora é para a família. Eu não vou manter mais tempo culto.
Eu vou para o Barigui, para o Batel. Não tem mais tempo para o culto. O que Deus fez então? O que ele queria, ele conseguiu, a aprovação dos homens. Pobre em espírito, interessante que o texto fala, é que a pobreza de espírito, como está no texto, ela não pode ser induzida ou fabricada artificialmente. Você pode demonstrar para mim que você é humilde. É fácil isso. Você demonstra para várias pessoas que você é humilde. Agora, diante dos olhos que tudo vê, não dá para criar uma falsa humildade. Não dá para dizer para Deus, ó Deus, tu sabes, né? Eu tenho orgulho de que eu sou humilde. Não dá para dizer para Deus isso. O que o Salmo 109 fala? Antes que você fale, né? Ele já sabe. Deus conhece os nossos históricos de Google, né? Igual os adolescentes. Meus filhos tinham costume de fazer isso. Eu desabilitei a questão de modo privado em casa, né? Queria botar modo privado, como se eu não soubesse achar também modo privado. Eu trabalhei no escritório desde 2008, na frente do computador, eu sei fazer esse negócio. Só que eles acham que eu não consigo. Aí chegava, né, jogando o jogo, né, o pai entra, muda a tela rapidinho. A aprovação que nós temos que buscar é de Deus, e Deus espera de nós pobreza em espírito, lá dentro, lá no coração. E isso não dá para produzir. A pergunta que eu te faço, você é alguém que Deus pode ver, aprovar, dar o carimbo, dar a média lá, ou acima da média também, de alguém que é pobre em espírito? Do que você tem se enchido, ou quem você tem tentado agradar? A quem nós temos tentado agradar, gente? Qual é o nosso alvo, nossa força, todo o nosso vigor? A quem nós temos entregado isso? O pobre em espírito é alguém que não depende de nada externo. Ele não precisa que alguém venha aplaudir ele, assim, muito bem, você cantou muito bonito hoje, não precisa. Alguém não precisa estar toda hora assim, bajulando a pessoa. Alguém pobre em espírito é alguém que não depende de ninguém. Se alguém olhar de feio para ele, não tem problema. Eu não dependo dela para servir a Deus. Pobre em espírito é aquele que, quando tem, diz Paulo, né, tudo posso que fortalece, é aquele que tem a picanha lá, ele vai dar graças a Deus por isso. E se naquele dia tiver aquele ovo para fazer omelete de ir para os 4, graças a Deus por isso. É aquele que vai te dar gasolina, que a gasolina é cara hoje, né? Uma ida e vinda é o preço de uma carne suína, não é? E também vai dizer, não, vai ter que andar de ônibus agora, querido. Vai ter que pegar Urbis, não adianta. E talvez ir até a pé. É aquele que vai também dizer para Deus, Deus, diante de tudo que eu tenho, tudo é teu. Eu nada tenho. Nós cantamos aqui, vem de ti, Senhor, te agradeço. Por quê? Porque eu reconheço que as minhas limitações. O pobre em espírito é aquele que tem que reconhecer, não, Deus, eu não tenho nada. Olha minha mão aqui, eu não tenho nada para te oferecer. Eu me esforço muitas vezes para querer agradar o pastor, o líder, a pai, mãe, tudo. E eu, no final, reconheço que isso não leva a lugar nenhum. O que Deus espera de nós, irmãos, espera de todo aquele que nele crê. É alguém que não dependa de dinheiro, por exemplo, para fazer a obra de Deus. Alguém que não dependa de nada, de educação, de saber, de ter um linguajar bonito. Alguém que não dependa de estar aqui no púlpito para falar de Jesus Cristo. Alguém que não dependa apenas do domingo para ser cristão. Pobre em espírito é aquele que sabe em todo momento, cada segundo, ele depende de Deus. E é dele que ele tem que buscar a aprovação. Porque o foco dele, o objetivo da pessoa, não é ter um aumento salarial, ou poder mais oportunidade nas escalas, ou poder ser alguém dizendo é crente, não. É que no final, a aprovação de Deus e deles é o reino dos céus, é herdar o reino dos céus, é participar dessa maravilhosa obra para a eternidade. Você vai descobrir, gente, que tentar agradar pessoas vai apenas criar desilusão. Depende da pessoa. Mãe, marido, esposa, é só desilusão. Como nos tornamos pobres em espírito, gente?
Não é olhando para homens, para situações, para conta bancária, não é olhando para ministérios, termo bem crente agora, né? É olhando para Deus. Contemple agora você aí, Gênesis 1:1, que diz lá, no princípio criou Deus céus e a terra. Você olha assim, ele criou tudo. Pois é. Nesse mundo atual nós temos 6 bilhões de habitantes, 7 quase, 7 bilhões de habitantes. Aí eu estou achando que eu sou a última bolacha do pacote. Quem sou eu diante dessa multidão de gente? Vocês viram o time Sim Senhor, né? Lembra de quando começaram a orar lá e ele começou a responder as orações? Imagine chegar diante de Deus isso tudo. Somos nada. Porque ele criou tudo, ele tem tudo sob o seu controle. Como você tornar pobre espírito? Olhe para a grandeza de Deus. E eu te convido a perguntar, o que você pode dar a esse Deus que tem tudo? E outra pergunta, você já pensou no que Deus espera de nós? É os recursos financeiros depositados no gasofilácio? É a nossa frequência nos cultos? É nós cantarmos o hino com fervor? Será que é isso que Ele quer de nós? Será que primordialmente é isso que Ele está procurando? João diz que o que Deus procura é os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Na história cristã vem essas dúvidas aí, né? É adorar com o coração íntegro diante de Deus. É adorar de uma forma sincera diante do Senhor. Reconhecer que, estando aqui, estando aí, somos iguais. Todos nós dependemos da graça, do amor de Jesus Cristo. É Ele que nos salvou. É Ele que mandou o seu Filho para morrer por nós. É Ele que nos entrega o seu Santo Espírito para viver. Viver para agradar homens é frustrante. Viver para agradar pessoas é frustrante. Não é? Quem nunca passou aquele momento que você achou que ganhar um aumento salarial nunca chegou? E você se esforçou. Não se esforçou? Fez até hora extra. Eu passei uma vez, irmãos, eu trabalhava em contabilidade. Você pensa, vou trabalhar em contabilidade, a minha rotina diária é segunda a sexta, das 8 às 18, né? Não, eu trabalhava até às 10 da noite no escritório. Sábado também, o dia que aquele lá foi nascer, eu estava trabalhando sábado 1h da tarde, gente. Por uma promessa de reajuste salarial. Ele veio. Sabe quantos pô? R$100. E ele me chamou em reunião para dizer que deu um aumento salarial de R$100 para mim. Eu falei, meu Deus do céu, você está de brincadeira? Porque os R$100 chegou, Márcia, acabou com o quê? Outra coisa, eu tenho filho que acabou o quê? Os R$100 substitui o salário família. Eu nem vi esse dinheiro. Ali eu aprendi, não, gente, não dá para viver com esses homens. Não adianta fazer para... Não. Fazer para homem não adianta. Graças a Deus eu aprendi, mudei de trabalho, mudei de emprego. E eu pude ver esses meninos crescerem. Falei, Deus, eu quero viver agora para Ti. Eu pude levá-los na escola todo dia, buscá-los na escola todo dia. Eu pude ver caminhando, falando as primeiras palavras, porque eu decidi agradar a Deus cuidando da minha família. Você tem noção, gente? Eu ganho o mesmo salário que eu ganho hoje do que eu ganhava em 2012. O mesmo aperto, 10 anos o mesmo aperto. Mas os benefícios espirituais que eu tenho não se compara. Tem. Mas o objetivo é agradecer ao Senhor Jesus. Porque eu senti no coração, quando conheci aquela moça bonita casada comigo, que ela falou assim, vamos servir ao Senhor? Eu falei, não, nossa família vai servir ao Senhor. Eu não lembrei disso, gente. Eu estava fugindo dessas coisas, eu achando que eu era especial na casa. Minha esposa e família não precisava, meus filhos não. A família inteira serve a Deus. E é por isso que eles sofrem aqui comigo também, né? Porque estão preparando para o futuro, estou discipulando-os. Como que se discipula uma pessoa? Apenas trazendo informação? Caminhando com ele. Mostrando os benefícios de servir a Deus. Vamos lá finalizar então, gente. Você é uma pessoa pobre em espírito? Talvez a pergunta é meio cabulosa, né? Como vou dizer que sou pobre em espírito? Eu tenho orgulho de ser? Não dá. Mas olhando para Jesus Cristo, a grandeza de Deus, olhando para Jesus, o que nós encontramos é alguém que nos ajuda nesse processo de agradar a Deus. E no final de tudo, ser abençoado
ou pode botar aí, né, 2 pontos, aprovado por Deus. A esperança que nós temos quando nós olhamos nossas fragilidades, nossas limitações, e olhamos para Jesus Cristo, é que nós encontramos alguém que pode nos perdoar nesses momentos. Quantas vezes nós entregamos a nossa força para os homens ou para as situações, Jesus pode nos perdoar e nos ajudar a seguir para a glória dele. Amém? Olhe para Jesus Cristo, ande por Jesus Cristo. Vamos orar, finalizarmos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado mais uma vez esse momento especial de meditar em Tua santa palavra, de seguir por Ti viver para a glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco, sonda o nosso coração agora, e como diz o Salmo, se houver algum caminho mau, que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, nos ajude a viver para a glória do Teu nome, nos ajude a ser pobre em espírito, na certeza que temos algo superior a receber de Ti, que é a vida eterna, que é a salvação da nossa alma, a glorificação desse corpo, Pai. Eu oro por nossos irmãos aqui, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor nos dê um bom final de semana, um bom sábado em Tua presença, nos dê força, nos ajude a reaver nossas agendas, para estarmos também cultuando com a Tua igreja no domingo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.